Seja bem-vindo a mais um debate autárquico Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística que, pela primeira vez na história da televisão em Portugal, se propõe a realizar 278 debates autárquicos, quer isto dizer, um por cada concelho de Portugal continental. E hoje olhamos para o Montijo. O Montijo, com cerca de 59 mil habitantes e a crescer 1% ao ano, é um concelho da margem sul marcado pela logística, pela construção e setor agroalimentar, mas o futuro aeroporto Alcochete vai ter um enorme impacto e será um grande desafio para o futuro da região. Quanto às fragilidades, salários abaixo da média da área metropolitana de Lisboa, falta de habitação acessível, pressão nos serviços de saúde, envelhecimento da população, com quase um quinto dos residentes acima dos 65 anos. A Câmara é composta por 4 vereadores do PS, que governam o Conselho desde 1997, 3 vereadores da CDU e como a principal força da oposição. Agradeço a presença dos nossos convidados e passo a apresentar pelo PS Ricardo Bernardes, pelo PSD Iniciativa Liberal, a coligação Montijo Merece Mais, Pedro Vieira, pela CDU, PCP e Partidos Verdes, Luís Miguel Franco, e pelo Chega, Nuno Valente. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Vamos então tentar olhar um bocado para a realidade do que é o Montijo, e começa aqui por Ricardo Bernardes. O PS promete um novo centro de saúde, habitação acessível e requalificação da Frente Ribeirinha. E a minha questão é muito simples e muito direta: qual destas 3 prioridades garante executar no primeiro ano de mandato? Com que calendário concreto? Muito bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia aos demais candidatos. Bom dia aos nossos espectadores. Dentro dessas prioridades, há questões que terão necessariamente ritmos diferentes, porque o poder de controle que a Câmara tem sobre essas situações é diferente. Eu começaria pela última. Quanto à questão da requalificação da Frente Ribeirinha, verifica-se neste momento que a maior parte dos terrenos... Essa é a prioridade entre estas para um primeiro momento? Não, ao contrário, começaria por explicar relativamente... Não, mas a pergunta é qual destas 3 garante executar no primeiro ano? É isto que eu queria perceber. Relativamente a qual destas 3 garante executar no primeiro ano de mandato... Não, no primeiro mandato. No primeiro não mandato... Não é num ano, não se executa isto tudo. Mas, estas prioridades são prioridades todas para o primeiro mandato. Muito bem. Terão necessariamente ritmos diferentes e era isso que eu estava a tentar explicar. Relativamente à questão da reabilitação da Frente Ribeirinha, estamos a falar de uma zona que é composta maioritariamente por prédios e terrenos de propriedade privada e, portanto, aí o município não pode controlar o timing com que esse processo vai ser feito. Quanto a isso, o nosso compromisso é apresentarmos um plano estratégico que vai elencar aquilo que pretendemos fazer na orla junto ao rio, para orientar a negociação com os privados, e pretendemos também rever a área de reabilitação urbana. Muito bem, esse é o plano. O outro quanto à habitação. E, portanto, nessa matéria nós não conseguimos garantir o timing, mas podemos garantir que no primeiro ano do mandato esses processos e a criação desses planos estarão desencadeados. Relativamente aos compromissos que assumimos em matéria de saúde e em matéria de habitação. Em matéria de habitação, existem neste momento candidaturas apresentadas ao PRR e, portanto, o nosso objetivo é assegurar que essas candidaturas são executadas dentro dos prazos do PRR, o que aponta necessariamente para o início do mandato e, portanto, esse é o compromisso que assumimos. Relativamente à construção do novo centro de saúde, sim, era existe também já um projeto que foi feito neste mandato e, por isso, essa obra está em condições de ser desenvolvida, será uma das prioridades e está em condições de ser desenvolvida inteiramente neste mandato para o qual nos apresentamos e podemos nos comprometer com esse timing. Luís Miguel Franco, a CDU, qual é a maior urgência do Conselho e qual é que é o plano para o resolver? Muito bom dia a todos, Paulo, e também aos meus adversários políticos, que são apenas isso, adversários políticos, mas com toda a consideração pessoal. O Montijo precisa de uma visão e de um projeto novo para sustentar o desenvolvimento económico, social e ambiental. O Partido Socialista está há cerca de 26 anos, 28 anos no poder e o desastre está à vista de todos nas suas mais diversas variantes. Nessa sua análise, qual é a maior urgência neste momento do Conselho? A maior urgência, há tantas, educação, habitação. O Ricardo há pouco falou da habitação.
O PS, em termos de candidaturas apresentadas para aproveitamento dos fundos comunitários do PRR, perdeu uma candidatura e tem sucessivamente instruído deficientemente candidaturas que impossibilitaram o município de aumentar a oferta da habitação pública. E, portanto, é uma gestão absolutamente desastrosa do ponto de vista político, quando a habitação é... Portanto, a habitação é uma urgência para a CDU. E tem algum plano concreto? Temos, aliás, o plano passará necessariamente pela tentativa de obter uma revisitação do PRR, em termos de prorrogação do prazo de financiamento a 100%, porque é um processo difícil e moroso. É um processo difícil e não depende única e exclusivamente do município de Montijo. Claro, tem de ser criada uma escala e o que se espera... Mas tendo isso em conta, o vosso plano de ataque ao problema começa por onde? Começa pelo aproveitamento ainda do PRR, construção de nova habitação social, requalificação da habitação social já construída, mas está em estado degradado, e mais, salientando que é preciso aproveitar as habitações, os fogos, as frações, que estão devolutas ou vazias, e que o relatório do Estado do Ordenamento do Território identifica como sendo 3.221. Se tivermos tempo, ainda voltamos ao tema da habitação para detalhar um pouco mais. Pedro Vieira, PSD, Iniciativa Livre, o Conselho... Liberal, Iniciativa Liberal. São muitos debates uns atrás dos outros, eu peço desculpa, até estava bem aqui. O Conselho gera cerca de 2 mil milhões de euros de volume de negócios por ano. A atividade concentra-se em setores tradicionais. Eu pergunto-lhe se faz sentido para vós diversificar a economia e que incentivos propõe para atrair empresas de outro tipo, sejam tecnológicas ou indústria limpa, para o Montijo. Eu já lhe respondo à sua pergunta. Queria só aqui duas... Vamos fazer um trato. Responda à pergunta e depois dou-lhe tempo para fazer essa consideração. Então, relativamente ao desenvolvimento económico do Conselho, o PSD entende, e a Iniciativa Liberal, que existe toda uma oportunidade que se concretiza por via de planeamento. Portanto, nós temos necessidade de criar espaços específicos para determinadas atividades que em todos estes anos não existem, zonas industriais, zonas dedicadas a espaços tecnológicos. Queremos criar um Innovation District, um espaço dentro da cidade para reabilitar a cidade e simultaneamente atrair mais-valia de empresas ou de atividades mais pequenas que se possam emergir da sociedade do Montijo. Já têm feito algum trabalho de campo no sentido de contactar empresas que possam estar interessadas? Nós temos, e eu por via até da minha atividade, porque sou arquiteto, apreciado diversas oportunidades que têm vindo a ser desperdiçadas nos últimos anos, ao longo das últimas 2 décadas, e, portanto, o principal é criar um terreno fértil para essas empresas, porque todos os dias essas empresas pretendem instalar no Montijo e depois verificam que o Montijo não tem as infraestruturas necessárias para as receber e então deslocam-se para outros locais, porque o Montijo não está pensado para isso. E, portanto, é preciso criar, seja incentivos à instalação, seja facilidades para elas. É como ter quase plug and play. Nós chegamos a um computador, ligamos uma peça no computador e o computador arranca. Ou seja, acha que não estão criadas condições atrativas para investimentos de outras áreas? Não existem condições atrativas e é preciso preparar e planear para que isso aconteça. Isso não se faz em 2 dias, demora algum tempo a fazer, mas é preciso mesmo fazê-lo. Muito bem. Um outro contexto, uma outra pergunta, agora para Nuno Valente. Chega a 3 de junho de 2025, a Polícia Judiciária fez buscas na Câmara Municipal de Montijo e numa empresa com contratos com a autarquia. O objeto da suspeita era contratos de adjudicação de obras públicas relacionadas com a substituição do pavimento num parque infantil, num valor de 250 mil euros. O Chega fala muito na existência de um mar de suspeições na Câmara e propondo, aliás, uma auditoria forense para combater aquilo que chama corrupção e falta de clareza. Para além deste caso, quer ser mais claro quanto que outras suspeitas é que são e qual é o plano de ataque que a Chega tem para este tipo de transparência? Ora bem, não é só o Chega. O vereador do PSD tem levantado várias suspeições nas sessões de... Sim, mas este é um ponto forte nas vossas propostas. Exatamente. E é um dos pontos essenciais no plano ou no projeto político do Chega. Nós temos falado com muita gente, interna, externa, e depois é uma questão também básica. 28 anos de erosão cria vícios.
E um dos maiores vícios, e aliás, a maior parte dos processos de corrupção que temos visto, grande parte deles vem das autarquias locais. Sim, mas nós não estamos a dizer para além deste caso, que está a ser investigado... Nós estamos e, portanto... a dizer que o Executivo, ou os Executivos de há 28 anos atrás, sejam corruptos. O que queremos é... Sim, mas fala num mar de suspeições. E são expressões que têm surgido muito associadas ao Chega. Não da minha boca. Está bem. O que eu disse claramente foi que... até a minha expressão foi: não existem bruxas, mas que elas ai. Foi a minha expressão clara. Agora, nós tomando posse, obviamente temos que saber o que é que se passa. Porque há muita suspeição, a Polícia Judiciária já teve... Para além desta, há que outras suspeições? Só para tentarmos ter claro na cabeça de todos quais são as suspeitas que existem no Conselho ou pelo Chega. Ora bem, é assim, eu estou a zero, não tenho ninguém neste momento do Executivo, não temos qualquer membro do Executivo, não temos acesso basicamente à documentação, mas que há muitas denúncias mesmo internas que temos recebido várias. Agora, nós para clarificarmos as coisas, só com uma auditoria forense é que conseguimos saber o que é que se passa na realidade. E a partir do momento em que se for eleito, o que é que vai impor na Câmara como um mecanismo de transparência para que os municípios saibam? Um dos objetivos que nós temos é claramente... A execução de obras, planos de investimento e tudo isso. Um dos mecanismos que queremos, e já foi apresentado algumas vezes em Assembleia Municipal, é a aprovação da norma, e isso relativamente à corrupção. Que diz o quê? Que diz precisamente que temos que implementar vários mecanismos internos para controle precisamente disto. Um dos mecanismos que nós queremos implementar, e eu venho da área das tecnologias, é claramente integrarmos tecnologia para facilitar e controlar melhor, nomeadamente... É um portal aberto aos municípios. Uma das coisas que eu quero fazer é ao nórdico. Na realidade, nos nórdicos, as despesas, por exemplo, do Executivo ou do Presidente, são todos explanados num site. E não há maior clareza. Compromete-se com esse... Comprometo. Muito bem. Um outro tema, a mobilidade. De uma forma assim mais clara, CDU, PS e Chega defendem a construção de um novo acesso do Montijo à Ponte Vasta Gama. A CDU até apresentou na Assembleia da República uma proposta de aditamento, houve depois uma proposta identificada com um número, enfim, não interessa, que foi rejeitada. Ricardo Bernardes, na reunião ordinária da Câmara Municipal de Montijo, 2 de outubro de 24, então a Presidente Maria Clara Silva afirmou que tinha reunido com a administração da Lusoponte e que, e passo a citar, foi informada que existe um projeto nesse sentido e depois disse que a construção do novo aeroporto certamente trará. A minha pergunta é: que projeto é este que não consta de nenhum documento oficial? Bem, tanto quanto é do meu... Eu não gostava de começar por clarificar que eu não sou Presidente da Câmara, não sou membro do Executivo. Sim, mas é candidato à Câmara, é do partido da Presidente da Câmara. Há cerca de um ano desempenho funções de chefe de gabinete, que são funções de apoio, mas são essas, e, portanto, é normal que eu possa não ter acesso a alguma documentação que possa ser confidencial. No entanto, aquilo que é do meu conhecimento é que a Presidente da Câmara atual estabeleceu um conjunto de contactos, quer com a Lusoponte, quer com o Sr. Ministro das Infraestruturas, em articulação depois com o município de Alcochete, no sentido de, num primeiro momento, reivindicar a realização dessa obra que era estratégica e depois os dois municípios apresentarem conjuntamente uma proposta de traçado. É também do meu conhecimento, e é público, que foi obtido do Ministro das Infraestruturas o compromisso genérico de que essa obra iria avançar. É isso que existe, um compromisso genérico. Mas então deixe-me dar-lhe mais informação para completar a sua resposta. Essa ligação não está no Plano Rodoviário Nacional. O acesso ao novo aeroporto mostra novas vias na margem sul, mas não fixam um nó adicional específico para o Montijo. A tentativa de inscrever o nó no Orçamento de Estado 25 foi chumbada, portanto não há adoção nem mandato político vigente para isso avançar. Isto não é o suficiente para enfim, este projeto seja apenas uma intenção e não se possa ser executado? Como lhe disse, aquilo que há é um compromisso genérico do Governo, do Sr. Ministro das Infraestruturas, da realização dessa obra, na qual nós, em termos de princípio, confiamos e acreditamos. Mas dizemos mais. Dizemos que se formos eleitos e se em negociações com o Governo chegarmos à conclusão que é mais simples e mais célere que essa obra seja realizada pelo município, nós estamos disponíveis para, em articulação com o Governo, em articulação com o município de Alcochete,
Alcochete, encontrando Mas também não aqui... depende só do município nem só do governo. É por isso é que eu estou a dizer, tem que negociar com a Lusoponte, tem que negociar a articulação com o governo que fará a articulação, que é o concedente através do Estado e que fará a articulação com o concessionário. E depois tem que haver novos estudos de impacto ambiental. Que demoram entre 3 a 5 anos. Como lhe disse, nós estamos disponíveis, se for entendida em articulação com o governo, que é mais simples essa obra poder ser feita pelo município, nós estamos disponíveis para o fazer por acordo e encontrando as soluções de financiamento. Aquilo que temos neste momento é o compromisso genérico para avançar com essa obra. É um compromisso em que o Governo assumiu, o compromisso, passa a redundância, de ser o Governo a realizar e, portanto, aquilo que nós faremos é uma pressão contínua para que isso possa ser concretizado. O Governo assumiu o compromisso de o Governo fazer este nó? O compromisso de realizar essa obra do novo acesso à Ponte Vasco da Gama. Sim. Porque ele assumiu isso, é que não consta do documento oficial. A informação que eu tenho através da informação pública que foi dada pelo Presidente da Câmara em reunião de Câmara, mais recentemente, já agora em 2025, muito posteriormente a isso, como lhe disse, houve aqui uma sequência temporal. Houve um primeiro contacto da Câmara Municipal, da Presidente da Câmara, com a Lusoponte, depois com o Ministro das Infraestruturas, depois um trabalho conjunto com a Alcochete e depois houve uma reunião, mais agora perto do verão de 2025, entre a Presidente da Câmara do Montijo, a Presidente da Câmara da Alcochete e o Sr. Ministro das Infraestruturas. E na sequência dessa reunião, a Presidente da Câmara deu nota pública, em reunião pública de Câmara, de que foi assumido pelo Sr. Ministro das Infraestruturas o compromisso genérico da construção do novo acesso à Ponte Vasco da Gama. Sabe porque, desculpe estar a insistir, é nesse pressuposto que nós estamos a trabalhar. O Ministro do atual governo também tem um plano de rodoviária nacional onde isso não consta. Portanto, se me está a dizer que está a dar uma grande novidade aos seus municípios... Eu estou a dar a novidade que foi dada portanto, o governo garantiu que esse nó do Montijo vai ser feito, é isso? Essa foi a informação pública que foi prestada para o Sr. Presidente da Câmara. Muito bem. E tendo isso sido devido pelo Sr. Ministro das Infraestruturas à Presidente da Câmara, nós de boa fé... Eu, por acaso, não consegui localizar essa declaração, nós de boa fé acreditamos que serão criadas condições para que essa obra seja realizada. Mas não seremos passivos. Teremos uma atitude ativa, num primeiro momento, reivindicando que isso efetivamente aconteça e, num segundo momento, sendo partes, estando disponíveis para ser parte da solução. Muito bem, pode ficar aqui já uma notícia, porque não tinha conhecimento disto. O Chega, Nuno Valente, relativamente a esta ligação, Chega a acusar a Câmara de hipocrisia. Porquê? Porquê? Porque é assim, eu não tenho que defender o PSD, mas a realidade é que tanto Alcochete como o Montijo, ambos executivos PS, durante a vigência do governo socialista, fizeram bola de pressão. Bola. E a realidade é que vieram um bocadinho a reboque do Chega. O Chega realmente, o ano passado, e eu fiz parte dessa equipa... A CDU também apresentou uma proposta... E é verdade, é verdade. Sim, mas continua. Mas nós inscrevemos no Orçamento do Estado, tentámos inscrever no Orçamento do Estado deste ano, corrente, e foi chumbado, os votos contra do PSD, do Governo, e o Partido Socialista absteve-se. A hipocrisia está aqui, porque os votos na altura do PS e do Chega podiam perfeitamente ter aprovado. Dava início ao processo. Muito bem. Está explicado porque é que acha que é hipócrita. Agora, tendo em conta todos estes entraves prováveis, legais e programáticos, acha que é credível, não é uma falsa expectativa que se cria nos municípios a prometer um nó que tem tantos entraves, e eu vou-lhe dar mais, a concessão da Lusoponte tinha que ser feita uma renegociação, reprogramação de orçamento. A negociação da Lusoponte... Deixe-me só concluir. E a coordenação entre Brisa e Lusoponte, tudo isto, a avaliação ambiental nova, isto demora muitos anos. É evidente que acredito que todos vós queiram essa ligação, mas estamos a falar para um mandato de 4 anos, e por isso lhe pergunto se não acha que é criar uma falsa expectativa nos municípios. Não é uma falsa expectativa, temos é que dar o primeiro passo. O primeiro passo, a CDU já tinha tentado, nós tentámos também, e ambas as vezes foi chumbado. Lanço aqui um repto, nós, sendo eleitos, fazemos pressão nos nossos grupos parlamentares, alguém escrever neste próximo orçamento, que vai agora entrar em negociação, e começarmos a dar o primeiro passo, é aprovarmos lá. A ligação que nós temos aqui, que eu acho que é fundamental e que vai ter essa articulação, eu como Presidente do Executivo, é a ligação que tenho ao grupo parlamentar, ou seja, o que não tem havido com o PS, e isso viu-se com a descentralização, aceitaram tudo de mão beijada, sem negociar nada, porque não faziam, era um governo e ninguém fazia frente ao Dr. António Costa.
A questão aqui é fundamental, é que nós vamos fazer pressão efetiva com o nosso grupo parlamentar. O nosso grupo parlamentar será, digamos, um braço armado também para defender o Montijo na Assembleia da República. Muito bem. Quanto ao PSD e o IL, como é que se propõem lidar com esta situação? Vão insistir neste nó? Acha que há viabilidade a médio prazo disto ir para a frente ou tem uma outra estratégia? É assim, eu sou arquiteto, sou especialista em planeamento, percebo perfeitamente como é que estas questões se lidam e é muito simples. Estas questões têm de ser estudadas. Já houve 2 estudos, os 2 estudos foram... existem 2 propostas de solução a partir do qual podemos trabalhar, que são as 2 propostas de nós-ligação que estavam feitas quando estava previsto vir o aeroporto para a base aérea do Montijo. Portanto, essas propostas existem e podemos trabalhar a partir desses pontos. Portanto, não é preciso, assim, tantos estudos, até porque esses estudos foram feitos no âmbito dessas propostas dentro da avaliação de impacto estratégico e ambiental do aeroporto. E, portanto, logo aí, quando era para ir para a base aérea, logo aí existe essa situação. E atalhando, os estudos de impacto ambiental não demoram assim tanto tempo. É preciso a Câmara e as entidades que promovem esses estudos atalharem. Eu já participei em alguns... Alcochete contradiz isso mas eu já atalhei... Os impactos ambientais demoraram muitos anos. Pois, mas é que é preciso ter pessoas competentes e que sabem o que é que estão a fazer. Mas quando as pessoas sabem o que é que estão a fazer, as pessoas dedicam-se àquilo. E quando nós temos uma vida inteira a saber o que é que estamos a dizer, portanto, nós, e de trabalhar nessa área, nós sabemos o que é que estamos aqui a fazer. E, portanto, sabendo isso, e sendo um especialista nessa matéria, eu sei bem como é que essas questões se lidam, como é que se planeia, em que momentos é que se tem de fazer os estudos de impacto ambiental, como é que se lidam com as diversas entidades que têm de participar e, portanto, obviamente que há aqui um processo que é complexo, que tem uma cauda comprida, que é preciso iniciar, mas que já tem um ponto de partida. E o ponto de chegada é fácil. É preciso nós trabalharmos todos em conjunto para que isso aconteça. Se não trabalharmos em conjunto, isso não é possível. Portanto, se trabalharmos todos em conjunto, é possível. Isso é o primeiro ponto. Permita-me ainda voltar às questões. Há pouco disse que me dava um bocadinho de tempo. Tem toda a razão, pode voltar. É assim, há 2 soluções... que repara que vai fazer para nos recordar. É muito rápido. Sim, mas vai fazer um reparo aqui. Só um reparo à sua declaração inicial, quando disse que estavam 4 vereadores do PS e 3 da CDU, na realidade são 3 do Partido Socialista, 2 do PSD e 2 da CDU. Peço-lhe desculpa esse reparo, mas é só para que fique concretizado. O PSD ficou a 350 votos de ganhar a Câmara do Montijo nas últimas eleições. Depois, relativamente a uma questão que foi dita, que também tenho que fazer um ponto de referência, e porquê? Porque eu tive 3 anos na Câmara de Lisboa a dedicar-me ao PRR, à execução do PRR da habitação na Câmara de Lisboa. O que foi dito tanto pela CDU como pelo Partido Socialista não é verdade. O PRR não é renegociável, esse prazo acabou. Para além disso, as candidaturas são no âmbito do primeiro direito e o PRR é um fundo a qual nós nos candidatamos e que desperdiçamos. Nós perdemos os milhões do PRR. O contrato faz com que nós tenhamos de ter as casas concluídas em março de 2026 e entregues às famílias até junho de 26. Como as obras não foram lançadas pela Câmara, esse prazo não vai ser cumprido. Portanto, o que o Sr. Ricardo Bernardes disse aqui não é verdade. Pode aproveitar os fundos do primeiro direito dentro dos 1.300 milhões de euros que o Governo renegociou agora com o BEI, dentro de uma linha de crédito, mas o PRR já passou por Montijo. Já passou, isso é facto consumado. As reuniões que existem na área metropolitana de Lisboa com os diversos municípios nos quais eu estive presente pela Câmara de Lisboa também concretizaram isso. Nós, na Câmara de Lisboa, executámos muito acima ao PRR e, portanto, a Câmara de Montijo executou bola, 0. E, portanto, custa muito dizer isto, mas o Montijo aí não tem nada a ensinar. O Partido Socialista, a CDU, quando fala da renegociação, sabe perfeitamente que não é possível. É possível renegociar no âmbito do primeiro direito. Aliás, quem não cumpre o prazo continua, mas já vai ser penalizado porque o apoio já não é da mesma grandeza. O outro... Pois, passa a ser de 60%, mas era praticamente 90%. E 60% só para as despesas elegíveis. Portanto, na realidade é 50%. Totalmente do que diz quando afirma que não é renegociável.
tudo depende de vontade política. E o gestor do PRR, que até é seu companheiro, tem toda a razão. Então deixe concluir. Portanto, e essas renegociações são feitas não individualmente por Câmara, porque não há Câmara que as faça, são dentro do IRU e dentro do IRU com o Governo e para além de dentro do Governo e do IRU na área metropolitana de Lisboa e, portanto, nessas situações existem aqui grandes complexidades que se tentar renegociar esses prazos não vai lançar a obra. Ou seja, se quer fazer as coisas, faz de forma competente, planeia, inicia, começa, faz. Nós em Lisboa, quando lá estive, até porque saí há pouco tempo, assim que fui candidato, o Presidente Carlos Moedas entregou 2.800 chaves a pessoas. E estão ainda obras a decorrer que vão entregar muito mais até concluir. E, portanto, é preciso fazer as coisas de forma competente. Quando a gente anda portou-se mal com um mau aluno e depois vai dizer que quer renegociar a nota com o professor, não é assim que as coisas funcionam. A gente tem de cumprir. Muito bem, está claro. Se quer dar uma resposta a isto, que eu tenho uma pergunta a seguir para si. Quero, porque também gostaria de falar sobre o acesso a... Não, mas já agora não quer dar uma Quero. Eu corroboro integralmente as críticas que estão a ser feitas à gestão do Partido Socialista. Por isso é que eu disse inicialmente que foi um desastre o desaproveitamento dos fundos do PRR no que diz respeito à sua destinação, afetação à construção de habitação. O que o candidato Pedro Vieira disse tem a ver com os prazos e a renegociação possível ou não do PRR. Paulo, eu fui Presidente da Câmara Municipal de Alcochete durante 11 anos. Em termos de fundos comunitários, todos eles tiveram prorrogações de prazo e tiveram a possibilidade... E o que eu digo é que... Mas há penalizações agregadas a isso. Ou não, a questão circunscreve-se única e exclusivamente a vontade política. Inclusivamente, o gestor do PRR, que é companheiro de partido do candidato do PSD, já transmitiu publicamente essa necessidade de vir a renegociar o prazo de execução do PRR, porque para além do Montijo, muitos outros municípios e muitas outras áreas que poderiam ser providas com dinheiros de fundos comunitários estão a ser desaproveitadas. E, portanto, um objetivo que não é inexecuível é a renegociação do prazo de execução do PRR. Outra questão. A questão diz diretamente respeito à CDU. O transporte fluvial já funcionou no Centro Montijo, o Cais dos Vapores foi desativado. A CDU propõe um estudo para eventual retoma do serviço. Como sabe, isso implica não só investimento público, como acordos com a Transtejo, autorizações ambientais e por aí fora. Qual é o prazo viável que acha para um projeto desta dimensão? A CDU propunha esse estudo de ponderação, avaliação do regresso dos barcos ao cais dos vapores no Montijo. Da minha perspectiva, esse regresso dos barcos ao cais dos vapores é absolutamente inviável e colidiria com aquilo que pretendemos de requalificação, em termos de requalificação da frente ribeirinha. É preciso articular melhor a relação entre o cais do Seixalinho e a urbe, o sítio onde as pessoas vivem, mas... Em termos de requalificação da frente ribeirinha, o Cais dos Vapores é um segmento dessa frente ribeirinha que é absolutamente primordial, fundamental para tornar a frente ribeirinha do município um local de excelência e creio que até do ponto de vista das reavaliação, não é propriamente um projeto. Do ponto de vista das acessibilidades, o crescimento da urbe, a tendência que atualmente existe no que diz respeito à preservação dos centros históricos, às mobilidades suaves nos centros históricos, não são compatíveis com um regresso dos barcos ao Cais dos Vapores. Muito bem, eu proponho... Mas eu gostaria também de fazer uma referência ao diga, acesso. Diga, porque está com contemplamentos, portanto. Pronto, é que não é verdade que os estudos que foram concebidos para em termos de acessibilidades, quando o referencial era a base aérea do Montijo, sejam adaptáveis para este novo nó de acesso e de saída, porque para além do novo nó de acesso e de saída é necessária a criação de outras vias que façam a relação entre uma via que tem três faixas de rodagem para vias está feita a nota municipais. A contradizer o que disse o candidato. Mas é só para dizer isto, é que em 2013, o município de Alcochete em particular apresentou ao Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, uma proposta construída
também com o município de Montijo para a criação de um novo nó de acesso e de saída da Ponte Vasta Gama, que o PSD também colocou na gaveta e não quis executar. Muito Agora, bem. que é uma prioridade, Paulo, e com isto termino, que é uma prioridade em termos de mobilidade, porque o que se verifica em termos de entrada na cidade de Montijo, através das portas da cidade de Montijo, a criação desse novo nó de acesso e de saída é absolutamente fundamental para uma mobilidade sustentável no Concelho de Montijo. Eu proponho aqui mudarmos agora a agulha das obras. falar aqui mais uma nota. Desculpe, depois poderão fazer no vosso tempo de resposta. Eu proponho agora introduzir um outro tema, porque senão ficamos só aqui com as infraestruturas e esquecemos um bocado de coisas mais terra a terra. Por exemplo, dos idosos. Ricardo Bernardes, o PS posiciona-se nestas eleições como o partido capaz de garantir qualidade de vida no Concelho, em crescimento, claro. Entre 2011 e 2021, o número de idosos a viver sozinhos no Montijo aumentou 32,5%. Que compromisso assume aqui perante os seus municípios com estas quase 2.500 pessoas de que a sua vida vai melhorar? Sim. Eu acho que a Câmara do Montijo tem um trabalho notável em termos de apoio aos séniores, designadamente através dos projetos de envelhecimento ativo, que têm quase 25 anos no Montijo. O Montijo foi pioneiro na execução desses projetos, mesmo antes deles aparecerem noutros municípios, e, portanto, temos hoje uma rede muito eficaz de universidade sénior, academias sénior, que cobrem quase todo o nosso território. Podemos, no entanto, fazer mais e melhor. Quais são as propostas? Temos concretas? várias, mas para sintetizar, duas propostas concretas. Vamos reforçar a rede de projetos de envelhecimento ativo, que são projetos que simultaneamente têm uma componente de aprendizagem ao longo da vida, mas também de quebra do isolamento social e de promoção do convívio. Quantos centros de investimento camarário? Vamos disponibilizar mais uma resposta, concretamente uma academia sénior do Afonsoeiro. Neste momento, a União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro é a mais populosa. Tem aí situada duas respostas, que é a Universidade Sénior para todo o Concelho e temos os gabinetes sénior, mas há uma parte dessa freguesia que é também hoje já muito populosa, muito numerosa, e é aquela que está em maior crescimento, que é o Afonsoeiro, que não tem nenhuma resposta específica. E, portanto, nós vamos implementar, e pretendemos fazê-lo em parceria com o movimento associativo local e com a Junta de Freguesia, uma academia sénior no Afonsoeiro. Que orçamentação é que isso vai ter? Tem uma ideia? É possível. Existem candidaturas a fundos comunitários para a implementação Mas quanto dessas... é que implicaria esse projeto? Esse projeto não tem custos muito elevados, porque esse projeto precisa de infraestruturas físicas, e elas existem. Existe um polo da Junta de Freguesia no Afonsoeiro. Mas ainda assim, que custos é que tem? São custos essencialmente com contratação de recursos humanos. Tem isso avaliado? Em princípio, estamos a falar de cerca de 2, 3 recursos humanos, entre técnicos superiores, assistentes técnicos, e, portanto, para esses dois centros? Para este centro específico, a Academia Sénior do Afonsoeiro, que é essa que estamos a criar de novo. Portanto, os custos... Mas vão fazer um reforço, disse-me, noutras estruturas. Não, eu disse-lhe que íamos reforçar a rede de projetos de envelhecimento ativo e o reforço é feito criando esta nova Academia Sénior específica, que é a Academia Sénior do Afonsoeiro. É isso que eu queria deixar E os custos são essencialmente custos com recursos humanos, porque as instalações físicas existem nessa parte da freguesia, quer de propriedade do município da freguesia, quer do movimento associativo local. Mas temos também vários outros projetos, iria aqui falar de um que é o programa que propomos. Estamos a falar deste caso concreto, e sobretudo vivem sozinhos. Era isso que eu ia falar. Mas era isso que eu tinha perguntado de início. Pronto. O outro projeto que temos é o projeto Município Solidário. Esse não é apenas para uma freguesia, o objetivo é que esteja implementado em todo o território em articulação com todas as juntas de freguesia e que tenha uma componente de levantamento de quais são as necessidades de cada um dos séniores. Vai fazer o levantamento. Exatamente. Que ainda não tem, portanto. O projeto vai ser implementado, é um projeto novo, não é? Portanto, é um projeto que, se nós vencemos as eleições, será implementado no próximo mandato. E, como disse, terá uma componente de levantamento das necessidades desses séniores, que vivem sozinhos, feita em articulação com as juntas de freguesia, e depois terá aqui uma componente também de proporcionar respostas ao nível de transportes, para consultas ou para outras atividades. Portanto, não tem quantificado as necessidades, portanto, também não tem quantificado a necessidade de transportes. Como? Se não tem quantificado as necessidades dos municípios, também não tem... O projeto é um projeto implementado. Eu sei, mas o projeto é a elaboração de plano. É isso que mas já... Estamos a falar de levantamento de necessidades, de respostas... É um levantamento de necessidades, isso está claro. Certo, mas depois deixe-me só passar a palavra a outra. Mas se me deixar só concluir a ideia, depois a ideia fica ronda vai ser fica coxa está... com os serviços que vão ser prestados.
Portanto, apoio a transporte, pequenas reparações nas habitações, transporte também para além de consultas para outras atividades de lazer. Portanto, terá a componente diagnóstico, mas depois terá esta componente também destas respostas concretas. Muito bem. Quanto a Pedro Vieira, a sua candidatura neste mesmo contexto, o que é que pode comprometer-se para com estas quase 2.500 pessoas que são idosos e que vivem sozinhos? Eu conheço bastante bem algumas dessas situações. Consegue ser um bocado mais concreto? Consigo. Existem muitas dessas pessoas que vivem realidades complexas. Vivem em casas habitadas e que estão arrendadas muito degradadas, vivem em situações de grande carência económica, têm de recorrer a apoios para ter acesso a medicamentos ou para ter acesso à alimentação. Portanto, eu tenho-me sentado na rua e contactado com muita gente nesse sentido. E, portanto, o que nós vamos fazer é estabelecer uma rede de apoio a essas pessoas em conjunto com as IPSS que já existem a trabalhar e que é necessário reforçar. Esse apoio passa por ir mesmo ao domicílio das pessoas, realizar determinadas situações e poderá até passar porque temos previsto existirem algumas habitações no âmbito do plano que pretendemos fazer habitação em convivência. E o que é isto? São pessoas que vivem sozinhas em casas que já estão, em casas que estão degradadas, muitas delas estão dentro do casco histórico da cidade ou de outras localidades, ou afastadas, porque há pessoas dessas que vivem no campo, e é preciso encontrar soluções para essas pessoas irem viver o restante do tempo de vida, não num lar, porque não é num lar que se trata, mas um sítio em que tem mais autonomia e que lhes dá apoio. Se for eleito, é essa proximidade. Habitação em convivência para esses casos, de outros casos em que as pessoas tenham as casas também, e há aqui uma situação que nós vamos criar também para criar, aumentar aqui a velocidade de transição de casas entre jovens e idosos, que é os avós permitirem que os jovens fiquem com as casas, os seus netos, portanto, vão herdar as casas, passá-las a outra geração, nós apoiarmos essa transição. Apoiar como? Apoiar em termos de financiamento para a reabilitação, com mecanismos de incentivo dentro de áreas de reabilitação urbana, dentro de outros mecanismos legais que existem, e os jovens irem morar para a casa dos avós, e, portanto, a família não perder a casa, e os avós serem colocados nestas unidades ou noutras situações em que, porque normalmente até estamos a falar de casas com outra dimensão, mas as pessoas muitas vezes não saem porque a casa depois sai da família. E, portanto, é haver aqui uma transição. Deixa-me ouvir agora. A questão intergeracional para nós é fundamental. Muito bem, está claro. Deixa-me ouvir aqui Nuno Valente. O Chega promete criar um cheque unidade residencial para idosos. Não era... Mas a pergunta que eu lhe queria fazer é sobre este problema dos idosos da solidão dos idosos, propostas concretas para ajudar estas pessoas. No dia 27 de setembro que vamos apresentar o nosso programa, ele está praticamente concluído. Nós temos um projeto nesta área que será o Saúde Idoso 4.0, e o que queremos essencialmente é, por um lado, aproximar a comunidade, nomeadamente com projetos solidários, nomeadamente jovens. Mas vamos concentrar-nos agora nos idosos, que era o tema em base. Jovens a acompanhamente os idosos também. Sim. Pronto. Temos que fazer primeiro um levantamento. Há um projeto já com a GNR a nível de localidades mais, essencialmente, fora do casco do Montijo, mais Canha e Pegões, que são duas realidades completamente diferentes. Mas este projeto quer integrar também tecnologia. É um projeto que prevemos com a integração com as IPSS locais, e o que queremos essencialmente é deixar os lares de serem depósitos de idosos e começarem, alguns idosos que têm capacidade em casa, esses serviços serem prestados lá através de IPSS, de um recurso ao apoio da IPSS. E integrar tecnologia também. Queremos fazer um projeto inovador. Hoje em dia, eu por acaso fui pioneiro num projeto semelhante, quero dizer, e isto há 10 anos atrás era inconcebível, hoje não é, porque a tecnologia está a tornar-se muito mais barata, que é ter, ao fim e ao cabo, um smartwatch que consiga monitorar o idoso. E isto vai permitir... Oferecido pela Câmara, claro. Obviamente. Mas isto em parceria, obviamente, tentarmos concorrer a fundos, ao fim e ao cabo, para... E há bastantes candidaturas, ou algumas candidaturas, porque a população europeia está a envelhecer
E queremos aproveitar os fundos que não foram aproveitados pelo PS e que passaram ao lado. Muito bem. Porque não há fundos. Vamos ouvir. Posso só dar Conclua, sim. Para concluir só, em relação ainda a isto, não há fundos não aproveitados, é assim, o PRR foi um flop socialista, porque tem casas que não vão conseguir concluir, aliás, nem sequer lançar e vão perder as verbas, como o candidato do PSD e ele disse, e depois tem o populismo que nos acusam a nós, cabe que tem uma luva no Partido Socialista atual. Piscina de pegões. Não, conclua, já está desviado do tema, desculpe lá. CDU, a mesma visão, tem este problema social que é grave, sobretudo para quem o vive, que é a solidão e a terceira idade. É gravíssimo. O que é que propõe, em termos concretos, antes de começar a atacar o município? Não vou. Aliás, a compatibilização de programas municipais lúdicos, de entretenimento, de cultura, de desporto, são fundamentais para que os idosos tenham uma convivência social muito mais saudável. Um dos grandes problemas dos idosos, e não nos podemos também esquecer disso, são os custos com a habitação, sim, arrendamento, custos com medicamentos, e há a possibilidade de comparticipação nos custos com os medicamentos que são adquiridos. Com participação ou medicamentos gratuitos, como alguns conselhos querem propor? Com certeza que sim. Também com certeza que sim, qual? Com participação ou os medicamentos gratuitos? E os medicamentos gratuitos. Se for eleito, vai propor isso? Tudo dependerá também do rendimento mensal, portanto, tem de ser escalonado naturalmente. Com participados para quem tem rendimentos superiores, gratuitos para quem tem rendimentos inferiores. Mas há aqui, estas questões são fundamentais, os programas municipais são fundamentais para uma melhor convivência social. A questão do arrendamento é fundamental, porque quer em medicamentos, quer em custos com a habitação, os orçamentos, as pensões dos idosos. Mas a Câmara o que é que pode fazer? Participar nas rendas? A Câmara pode ter habitação social e o valor da renda também depender do montante do rendimento. E, portanto, poderemos estar a falar de situações e de soluções em que, existindo habitação social, o município, em função do rendimento dos idosos, poder atribuir... e baixando os custos com esses custos para os idosos. Eu só tenho aqui uma questão relacionada com aquilo que Conclua, por favor. Diga. Conclua, por favor, estamos a romper a tecnologia é fundamental e o município pode aproveitar a tecnologia para ceder aos idosos a alguns dispositivos SOS de socorro para situações mais urgentes. Aquela solução há pouco proposta pelo candidato do Chega, de um dispositivo de monitorização de dados do idoso, parece-me uma clara violação da reserva da intimidade da vida privada. Muito bem. Vamos mudar de tema, até porque não conseguimos chegar a um dos que é mais importantes, que é o impacto que pode ter um novo aeroporto, mas ainda assim vamos pegar em coisas concretas dos vossos programas. O Ricardo Bernardes, o PS afirma que falta uma estratégia de médio e longo prazo para urbanismo e ambiente na cidade, com melhor planeamento, espaços públicos, infraestrutura verde, certo? Eu vou responder não, diga-me só sim ou não, é que eu li isto nas vossas declarações. Isto não estou errado, pois não? O PS diz que temos que melhorar estas áreas Não, falta uma estratégia média a longo prazo. Eu li isto numa documentação vossa, não sei se foi numa das vossas comunicações redes sociais ou foi mesmo na apresentação. Não pode ter lido. Mas pronto, mas reconhece que falta essa estratégia, eu certo? Reconheço que temos que melhorar essa matéria. Porquê que, não dizemos em parte nenhuma que falta. Não tenho aqui o papel e, portanto, tenho que aceitar isso. Mas eu gostava de fazer só... deixe-me fazer a pergunta, desculpe. Essas faltas que detecta, que ainda faltam, que não existem no Conselho, o PS está há mais de 30 anos que tem poder lá, teve primeiro associado e depois nos últimos, desde 97, porquê que não conseguiram criar essas bases para que hoje não estivéssemos nesta situação em que ainda falta isto e ainda falta aquilo? Gostava de fazer só um ponto prévio. Faça a seguir a responder à pergunta. Pronto, responda à pergunta e depois faço, porque já passou, tenho sido muito disciplinado e passou o tema da habitação. E vai penalizar mais o seu tempo depois, mas diga. Pronto.
Eu acho que há muito tempo que se governa, como é óbvio, existem sempre novos desafios que se colocam, há sempre coisas que se fazem, há coisas que não se fizeram e se existe em qualquer exercício. Nós, neste momento, somos confrontados com o desafio de responder a um Conselho que tem características diferentes daquilo que teve no passado, há 10 ou 15 anos. O PS teve, efetivamente, ao longo destes 28 anos, uma estratégia eficaz, do meu ponto de vista, de ordenamento do território, de urbanismo inclusivo, que permitiu que não existissem guetos, que permitiu que existisse integração de habitação de custos mais elevados com habitação em termos mais acessíveis. Agora, o Conselho cresceu em termos de população, em termos de extensão, e o Conselho continuará a crescer no futuro e, sobretudo, será fortemente impactado, é um tema que penso que ainda será deixado para o fim, com a construção do novo aeroporto. E, portanto, é nesse sentido que nós temos dito que, passada esta estratégia que foi executada ao longo destes 28 anos e que foi bem sucedida, nós hoje temos que ter um novo impulso, um novo fôlego, que parte da realidade de um Conselho, hoje com características diferentes, que cresceu, e parte, sobretudo, da necessidade de aproveitarmos as potencialidades que um investimento como um novo aeroporto não mudou de um ano para o outro, e nos últimos 20 anos tem estado no poder. O Conselho foi Portanto, mudando. Podiam ter planeado, ou não, diga-me, se não há condições, fazer planos a médio e longo prazo. E foram feitos planos e foram executados. O que nós dizemos é que o Conselho tem hoje, o PS teve sempre ao longo destes anos uma estratégia de médio e longo prazo que foi executada ao longo destes anos e que tem impactos positivos. O que eu hoje digo é que a realidade do Conselho alterou e, portanto, nós temos que ter um novo fogo, uma nova estratégia com novas variantes. Muito bem, vamos então falar do aeroporto de Alcochete e os impactos que isso poderá ter. Pedro Vieira, obviamente que este aeroporto vai atrair novos residentes e aumentar a pressão sobre a habitação. Que estratégia tem, caso seja eleito, para garantir a habitação acessível no Montijo, evitando a especulação imobiliária, que é quase inevitável? É muito fácil. É muito fácil. É assim, ninguém pode entender que o aeroporto não vai ter um impacto gigante. Vai ter um impacto gigante. Nós, neste momento, face ou perante o déficit de planeamento todo que o Partido Socialista deixou, 97 um PDM, devia ter sido revista em 2007, 2017 uma segunda revisão, agora devíamos estar a terminar a terceira revisão. E, portanto, isto é como se nós tivéssemos ainda um telefone daqueles de disco, a ligar ao telefonista, e de repente passámos todas as gerações e não atualizámos nada de planeamento, não se pensou planeamento, não existiu REOT, apesar de ter dito que no REOT dizia uma coisa, o REOT nunca foi feito no Montijo, nunca foi feito REOT no Montijo, portanto, e eu bem reclamei, o Partido Socialista recusou-se a fazer isso, que é obrigatório por lei. Digo que é o REOT já. O REOT é o relatório de posse. Senhor arquiteto, claro que então deixe-me lá falar, se faz favor. Mas fala a já verdade. É a terceira vez que mas eu estou a falar a verdade. Relatório de Estado de Ordenamento do Partimos do princípio que todos estão a falar a verdade. Mas o senhor vereador está aqui sempre a tentar... O senhor candidato está aqui sempre a tentar interromper e eu não gosto disso. Pronto. E pedi-lhe que me permitisse, que eu gosto de me concentrar porque tenho uma missão e quero desempenhar uma missão a partir de outubro, que é desenvolver um monte de coisas que os dois partidos, tanto o CDU como o Partido Socialista, não conseguiram fazer nos últimos 50 anos. A minha missão é essa. E, portanto, o planeamento é essencial. E é preciso planear, e nós vamos ter aqui dois momentos. É equivalente ao que eu disse à doutora Maria Amélia em 2006, quando o aeroporto se propunha para o mesmo local em Alcochete. Nós não podemos embandeirar em arca, pensar que o aeroporto vem aí, o aeroporto ainda demora 10 anos. E, portanto, nós nos primeiros 4, neste mandato, nós temos de recuperar seriamente todos os atrasos que temos para nos prepararmos para o aeroporto. Porque se nós não fizermos essa reparação de atrasos, temos de acelerar mesmo muito, e o que eu proponho é um processo de aceleração de planeamento, de ordenamento, de boa gestão, senão quando o aeroporto começar a ser feito, quando as máquinas forem para o terreno, quando aparecer essa realidade que se vai matizar, que neste momento ainda não existe sequer o projeto concreto do aeroporto, existe um estudo, mas que vai ter impacto depois direto no PDM, que vai ter de ser obrigatoriamente revisto para se conciliar com esse projeto de âmbito nacional. O PDM não vai mandar no aeroporto, o aeroporto é que vai mandar no PDM. Se nós não tivermos essa capacidade, essa urgência, essa competência
de resolver esse problema logo, que é as questões todas que nós temos no Montijo e que nos assolam há anos, quando vier o aeroporto vamos ser cilindrados e vamos ser transformados numa comunidade dessas insignificante. soluções que defende têm que ser tratadas é a parte fácil, diz-me. A parte fácil é tudo aquilo que a autarquia não fez e que eu me proponho fazer. Muito bem. Possível fazer esse planeamento prévio, preparar-nos, robustecer-nos, para quando chegar o aeroporto nós estarmos fortes. É como se fôssemos à musculação. Vamos agora ouvir, até porque o Chega está em déficit temporal, digamos assim. Este novo aeroporto poderá criar, o cálculo existe, cerca de 41 mil empregos, terá um enorme impacto também no Montijo, como é óbvio. É reconhecido por todos os construtores e promotores que há falta de mão de obra em Portugal para muitos grandes projetos. O Chega frequentemente propaga a ideia de que a imigração rouba empregos aos portugueses, mas nesta situação concreta reconhece que é importante ter imigrantes para fazer obras desta dimensão. Isso é uma falácia. Então? O Chega não é contra a imigração. Eu não disse que era contra. Mas várias vezes passou contra, a ideia de que os imigrantes roubam empregos aos portugueses. Isso é uma falácia. Porque é assim, eu próprio fui imigrante durante 20 anos em Angola e tenho uma consciência do que é ser imigrante num país estrangeiro. Mas o seu partido várias vezes divulga esta ideia. É uma falácia, continuo a dizer, porque é assim, nós não somos contra a imigração, nós somos contra o que aconteceu e que hoje todos nós reconhecemos que foi um erro e que nós desde 2019, o presidente do meu partido tem falado e na altura era xenófobo, era racista e agora o próprio PS já criou o problema, vem falar em controle da imigração através dos atestados de residência. Mas esta grande obra, reconhece ou não que é necessária nós temos consciência que é preciso mão de obra. Agora, temos que ter questões a imigração tem que ser regulada, como está a começar a ser regulada. Agora, temos muita gente, e se formos a pegões, temos consciência do que é que estamos a falar. Em hora de trabalho, vemos N pessoas transigindo-nos ali. O que nós somos a favor é que quem não está... Qual é o problema disso que eu não estou a perceber? Onde é que quer chegar? Vemos transigindo-nos ali e então? Imigrantes. Imigrantes que não estão a trabalhar. E o que nós somos a favor é que quem não está a trabalhar, não está aqui a fazer nada. Quem não está a trabalhar não está aqui a fazer nada. Não estou a perceber. Essas pessoas estão a dizer que não têm emprego, é isso? É assim, sim, em hora de trabalho, não estão a trabalhar. Eu não sei quais são os horários de trabalho, portanto não posso. Não sei, estou a perguntar. A questão aqui é que há uma sazonalidade, nomeadamente na área da agricultura. E o que acontece é que, nomeadamente em Pegões, temos um fluxo que estes senhores do Partido Socialista abriram as comportas e que tornaram Pegões completamente inviável neste momento para quem lá vive. A questão da pergunta em concreta do aeroporto, nós somos a favor, mas por cotas. Precisamos, efetivamente, e vem com um contrato de trabalho, não como em Pegões e mesmo no centro do Montijo acontece isso. Mas cotas de quê? Para todos os operários que se apresentem para ajudar na obra? A questão não é essa, isto tem que ser trabalhado a montante, não a jusante. A questão aqui é que tem que se trabalhar com, neste caso, os operadores, com as empresas, para que as coisas sejam feitas como deve ser. Não era como o Partido Socialista fez, que entrava toda a gente como queria. Bastava ter uma proposta de contrato. E o que acontece hoje é que criamos um problema grave, que hoje é reconhecido por todos, e que está a começar a ser tratado paulatinamente. A questão da mão de obra. Isto pode ser facilmente resolvido com o controle efetivo. As pessoas estão a trabalhar, ficam cá. Não estão a trabalhar, não estão aqui a fazer nada. Para a CDU, o novo aeroporto traz impactos, não é só para a CDU, mas traz impactos ambientais e injustiças sociais, refere para as populações vizinhas. Sendo que o Governo já se decidiu e, portanto, em princípio vamos ter aeroporto, vamos ver, mas em princípio sim, estas injustiças sociais, estes desequilíbrios sociais que isto pode implicar, como é que a CDU se propõe mitigar os efeitos que possam advir do facto do aeroporto pela especulação imobiliária e por aí que seja. Esse lado social do impacto da CDU. Não conheço essas considerações da CDU em relação ao novo aeroporto de Lisboa. Chamaram a atenção para injustiças sociais que poderiam advir do impacto no seu todo que vai ter no imóvel. Aliás, a CDU desde sempre foi a força política que sempre defendeu
a construção do aeroporto, o novo aeroporto internacional de Lisboa, no campo de tiro. Eu não disse que é contra o aeroporto, estou a dizer das consequências sociais. E sempre afirmou que perante um novo aeroporto seria necessário criar condições de planeamento e normativas para aproveitamento dos aspectos positivos da proximidade e mitigação dos aspectos negativos da proximidade. Até porque foi a única força política que sempre defendeu aquela localização. O PS foi titubeante em relação à localização, aeroporto, campo de tiro, base aérea. O PSD ainda não se percebe qual é o posicionamento do PSD em relação ao aeroporto. Provavelmente ainda continuará a defender o aeroporto da base aérea número 6. E depois não é tão fácil quanto o seu candidato do PSD afirma relativamente à criação de condições de planeamento normativas para fazer face a uma situação destas. Aliás, o relatório sobre o estado do ordenamento do território é absoluto. O plano diretor municipal do Montijo está em revisão. É legalmente impossível haver um procedimento de revisão sem um relatório sobre o estado do ordenamento do território. Mas olha que o principal problema, estava a interromper agora, eu há pouco também respeitei e aceitei o seu ralhete com toda a simpatia. Mas já está resolvido. O grande problema em relação à gestão do Partido Socialista é que o Ricardo afirmou que o Conselho mudou, e mudou nos exatos termos em que o conhecemos, e mudou por responsabilidade, por culpa do Partido Socialista, porque aquilo que em planeamento urbanístico se fez no Montijo, quando existia um núcleo histórico e o crescimento não foi em óleo ou em mancha de óleo, ou seja, criou-se uma nova centralidade, uma nova cidade de Montijo, ancorada no IC33 A33, que gerou problemas de mobilidade terríveis, e agora o principal problema em relação a este PDM é que não tem como referencial o aeroporto, a construção do aeroporto na base aérea no campo de tiro. Tem como referencial a construção do aeroporto na base aérea número 6. Ou seja, a primeira medida política que tem de ser tomada no âmbito de um procedimento de revisão do PDM é mandar aquele PDM fora para ter um referencial de desenvolvimento económico que tenha por referência, e perdoem-me a redundância, a construção do aeroporto no campo de tiro de Alcochete. Agora já não tem essa designação. Porque, como dizia o candidato do PSD, vai haver um plano diretor do aeroporto. Concluir, temos um minuto para terminar este mas o plano diretor municipal tem de ter uma visão e uma estratégia para o aproveitamento de uma infraestrutura que se quer que desenvolva o país, que desenvolva a região, e seria um crime lesa pátria para os montijenses também se não criasse condições para o desenvolvimento do Montijo. Muito bem. Aconteceu aquilo que eu temia, não conseguimos falar de muitos mais temas e gostaria de fazer mais uma ronda por todos vós, mas não temos como fazer. Quero agradecer a vossa presença e quero acreditar também que este debate tenha servido para que quem vai exercer o direito e o dever no dia 12 de outubro possa fazer um pouco mais informado sobre as propostas de cada um dos convidados aqui presentes. Foi bom tê-lo desse lado e fique por aí, fica bem.